Meus queridos irmãos e irmãs, queremos recordar no dia de hoje um título de Nossa Senhora que deveria ter sido celebrado ontem, Nossa Senhora das Mercês. Que título é esse? No século XIII, Nossa Senhora apareceu a um santo chamado São Pedro Nolasco. A Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, estava tomada em boa parte pelos muçulmanos. E então, vários cristãos eram aprisionados pelos muçulmanos, mantidos em cativeiro, e São Pedro Nolasco se dedicava a juntar, dinheiro, saía pedindo doações, para então ir lá aos muçulmanos pedir pelo resgate dos cristãos. Ele ia lá negociar. Quando acabava o dinheiro, quando acabou o dinheiro, São Pedro Nolasco vendeu todas as propriedades dele. Quando acabou a propriedade, ele começou a pedir esmolas. E aí ele teve um sonho, que Nossa Senhora lhe aparecia e pedia a fundação da ordem, que seria chamada depois de Ordem dos Mercedários, Nossa Senhora das Mercês. E ele achou, com o São Pedro Nolasco foi uma visão. Nossa Senhora apareceu numa visão para ele, e ele achou, mas ninguém vai acreditar. Mas um outro santo, São Raimundo de Penhaforte, e o rei de Aragão, Dom Jaime II, todos tiveram um sonho da mesma realidade, Nossa Senhora pedindo a fundação de uma ordem para o resgate e a salvação dos cristãos. Bom, o fato é o seguinte, que Nossa Senhora aparece então como a libertadora dos cativos, aquela que quer a libertação. E essa é a realidade de Nossa Senhora das Mercês, aquela que quer libertar-nos de nossas cadeias. É evidente que não existem mais, as circunstâncias da Idade Média, embora não é que os muçulmanos tenham ficado melhorzinhos, mas o que nós temos é a realidade perene de que todos nós precisamos sempre nos libertar do demônio. É por isso que Nossa Senhora é invocada com esse título de Nossa Senhora das Mercês. O que quer dizer a palavra mercê? Primeira coisa é a gente entender a palavra, antes de entender a realidade propriamente dita. A palavra mercê vem do latim mereo, que quer dizer mérito, quer dizer você ter uma paga, um pagamento. Agora, num desses fenômenos que só no cristianismo aconteceu que mercê, que originalmente significava mérito, eu tenho que merecer uma coisa, por causa desse título de Nossa Senhora, ao longo dos séculos foi mudando de significado, e hoje mercê quer dizer graça, que é o contrário de mérito, Ou seja, graça é uma coisa que você não mereceu, você não pagou, veio de graça. Mas exatamente por quê? Originalmente, São Pedro Nolasco, com a congregação dos mercedários, ia fazendo o quê? Ia angariando dinheiro, méritos, pagamento, preço, ia pegando aquilo que era o mérito necessário para resgatar os escravos, juntando tantas mercês, eles iam lá e soltavam de graça os presos. Então se entende como é que uma coisa merecida por Nossa Senhora se torna para nós uma graça.
Então Nossa Senhora das Mercês celebra-se então os méritos da bem-aventurada Virgem Maria, que aos pés da cruz ofereceu seu sacrifício e junto com o Cristo Redentor mereceu a nossa salvação. E isto que foi por ela merecido e merecido pelo Cristo, para nós é uma graça. Isto é uma mercê, né? A devoção a Nossa Senhora das Mercês é muito popular entre os espanhóis e entre os países de colonização espanhola, e é por isso que tantas mulheres carregam o nome de Mercedes, né? Virou até nome de carro, né? Mercedes. Nossa Senhora virou nome de carro. Né? Então, Nuestra Senhora de las Mercedes, Nossa Senhora das Mercês. O formulário de missa que nós estamos usando aqui, que foi publicado no Brasil pela editora da CNBB, celebra Nossa Senhora como Nova Judite. Judite, essa grande mulher do Antigo Testamento, ela conseguiu libertar o povo de Israel porque conseguiu entrar no acampamento inimigo. Holofernes, com a sua tropa, estavam cercando o povo de Israel. O povo de Israel estava aprisionado por esse cerco. Judite entra no acampamento, ali conversa com Holofernes, ele se embebeda e ela então corta a sua cabeça. Maria, aqui, ela é prefigurada por essa realidade de Judite e Holofernes. Ela esmaga a cabeça da serpente, ela corta a cabeça de Holofernes, ela nos livra do opressor, do inimigo. Celebrar Nossa Senhora das Mercês neste contexto de Quaresma de São Miguel é extremamente significativo, porque vamos lembrar que os anjos são os anjos de Nossa Senhora. Na mesma passagem do Apocalipse, capítulo 12, em que Nossa Senhora aparece no céu como um grande sinal, uma vez que ela começa a batalha com o restante dos seus filhos aqui na terra, São João diz: houve no céu uma grande batalha, Miguel e os seus anjos. Então a batalha de Nossa Senhora na terra aqui conosco e a batalha no céu de São Miguel e dos seus anjos, na verdade são a mesma batalha, a mesma realidade. Nossa Senhora nos liberta do inimigo e Miguel e os seus anjos, na verdade, fazem parte desse exército que é capitaneado pela Virgem Santíssima. Ela é o líder dessa batalha. E nesse ano mariano, portanto, celebrar Nossa Senhora das Mercês, celebrar São Miguel Arcanjo, é celebrar essa grande vitória que nós sabemos que acontecerá. Ela mesma previu: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Haverá o triunfo. Por isso, na oração da coleta do formulário que nós usamos hoje, nós pedimos assim: concedei que, celebrando com sincera piedade a Virgem Maria, invocada com o título de Nossa Senhora das Mercês, conservemos fielmente a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Nossa Senhora nos liberta do nosso pecado, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos mereceu com seu sacrifício. Por isso, nós iremos agora também recitar no prefácio, junto à cruz, Maria foi associada à paixão de Cristo.
E agora é levada à cidade celeste, ela é nossa advogada e serva da redenção. Celebrar Nossa Senhora das Mercês é celebrar Nossa Senhora serva da redenção, ela que vai nos redimindo. E ela, com amor materno, não é? Cuida dos irmãos do seu filho que sofrem, para que, destruídas as cadeias de toda opressão, alcancem a plena liberdade de corpo e de alma. Toda a liturgia é então ela perpassada pela realidade de libertar os cativos, libertar os prisioneiros, libertar os cativos, libertar os prisioneiros. Então, se você está vendo a Quaresma de São Miguel passar e você não está vendo a libertação que você queria, se agarre com Nossa Senhora das Mercês e peça essa libertação. É ela que esmaga a cabeça da serpente. É ela que quer nos dar a santidade para nós e para a nossa família. Quem é Nossa Senhora das Mercês? É a mesma e idêntica sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, invocada por um título diferente, mas também recordada por ter se preocupado. Nossa Senhora se preocupa lá do céu, vendo seus filhos na prisão, lá na mão dos muçulmanos, ela resolve aparecer para estimular. Ela aparece a dois santos, aparece ao rei para dizer: façam alguma coisa, meus filhos estão na prisão. Ela se importa, ela é mãe que se importa. Eu mereci, junto com Jesus, a salvação. Façam vocês também por onde merecer. Vamos por aí arrecadando mercedes, arrecadando dinheiro, arrecadando méritos, oferecendo méritos para resgatar tantos filhos e filhas, mulheres, homens e crianças que estavam na prisão e que hoje continuam na prisão. Uma prisão mais terrível do que a dos muçulmanos, porque é mais terrível cair na mão dos demônios do que cair nas mãos do mais cruel muçulmano. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós.